Oi pessoal, aqui Luiz Eduardo César para dar sequência na nossa videoaula Introdução ao VisualBasic.net. Na aula de hoje, estamos na aula 6, vamos falar sobre tópicos avançados da linguagem VisualBasic.net. Vamos falar sobre enums, apresentar o uso de enums na linguagem juntamente com alguns exemplos de utilização. Vou falar sobre arrays, explicar o uso de arrays na programação VisualBasic.net. Vou falar bem rapidamente sobre link, o uso do link, especialmente do link to objects para arrays. Vou falar sobre strings, explicar o uso avançado de strings, alguns conceitos importantes. Exceptions, apresentar este novo recurso que dentro da linguagem .NET é um recurso novo, diferente do que tinha antes no VB5, VB6, para tratamento de erros. Explicar também como trabalhar com arquivos externos, manipulação de arquivos externos na linguagem, e a instrução using, mostrar como se utiliza essa instrução para liberação automática de recursos. Bom, muito bem. Vamos falar sobre enums. Enums são enumeradores que facilitam a definições nominais de dados. Com eles, podemos representar opções de dados de maneira mais organizada, além de facilitar a programação. Pois veja bem, aqui temos um enum, então, se trabalha da seguinte maneira, temos ali o modificador de acesso, geralmente um enum é public ou private, mas só que geralmente é public. Public, enum, o nome do enum, as integer ou as byte ou as qualquer outra coisa, porque uma coisa que precisa ser é que o enum sempre vai representar um valor numérico inteiro. Ok? E daí dentro temos a opção 1, opção 2, a gente monta do jeito que a gente quiser, a gente pode definir um número para essa opção. E o end enum. Caso os valores não sejam informados, como está ali no exemplo, na cor de rosa, se não for informado, ele vai seguir a sequência de 0, 1, 2, 3. Ok? Na prática, podemos usar um enum como este exemplo aqui, que eu vou mostrar ao vivo para vocês. Pois bem, aqui no meu projeto eu criei uma classe chamada pessoa e criei um enum tipo de endereços, onde eu disse rua, avenida, travessa, rodovia, poderia ter colocado aqui vários. Mas enfim. E depois criei uma função onde eu passo o tipo de endereço como parâmetro. Veja aqui. Não fiz nada aqui dentro da função, mas eu deixei ela já pronta, passando com esse tipo de dado aqui, um enum. Observe aqui que ele está passando o tipo de endereço as, tipo de endereços, o enum que eu criei. O que vai acontecer na programação? Quando eu estiver trabalhando com essa classe e eu chamar a função informar dados, vou informar lá meu nome, Luiz, e no que eu dar um vírgula aqui, ele abre a opção para eu informar o tipo de endereço, já com as opções prontas. Olha lá, ó. Pode ser avenida. Observa que o próprio IntelliSense já disse lá para mim. Tem o tipo avenida, que é o 1, o rodovia, 3, rua. Eu só dou um espaço aqui e ele já completa, tá vendo? Essa é uma das funções do enum. Uma delas facilitar o IntelliSense também. Mas a grande principal função é que é uma maneira de você trabalhar com constantes. Dessa forma, os dados estão organizados e você sabe que a travessa é o tipo de endereço, deixa eu ver aqui, 012, ok?
Se eu não quisesse que fosse 2, se eu quisesse que fosse 52, para eu poder salvar no meu banco de dados e eu definir que, não, quando for tipo de endereço travesta, no meu banco de dados vai ser salvo como 52, eu posso vir aqui e colocar o número, ok? Mas se eu não me informar, ele vai seguir uma sequência numérica. Isto são os enums. Agora falando sobre arrays. Arrays na linguagem VisualBasic.net são construídos da seguinte maneira. Criamos uma variável, que no caso é um array, e colocamos entre parênteses um número, onde este número vai ser o número do maior nível possível. Por exemplo ali, Jim nome 50 as string, quer dizer que ele vai ser um array de 51 posições, porque ele parte de 0 até 50. Por isso teremos 51 posições. Eu posso ter um array bidirecional, onde eu tenho, também conhecido como matriz. Eu posso ter linhas e colunas. No meu exemplo aqui, notas 10,2 byte, quer dizer que essa matriz ela tem 11 linhas e 3 colunas. Porque parte do 0, 1, 2, 3 até 10, temos 11 linhas e o vírgula 0, 1, 2, temos 3 colunas. Vou mostrar aqui ao vivo para vocês. Muito bem, eu já tenho o código pronto aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona na prática o conceito de arrays. Aqui eu fiz um exemplo semelhante ao que temos no slide. Observe que eu criei um array com 51 posições. Todas elas estão vazias. A mesma coisa acontece com esse bidirecional aqui, com essa matriz. Observe. No momento que eu começo a utilizar, eu utilizo da seguinte maneira. Parênteses, o nome da posição. E daí, vou preenchendo a minha array. Olha só, já tem aqui um valor. A mesma coisa acontece com notas. É isso aí. Também podemos iniciar arrays com uma inicialização explícita. Com isso, não há necessidade de indicar tamanho do array. Então, a gente não precisa pegar, colocar que o array é de 50 posições e depois começar a preencher um por um. A gente pode diretamente colocar a variável só com parênteses, o tipo que a gente está utilizando, e colocar os valores em chaves separados por vírgula, conforme aquele exemplo que tem ali embaixo. Vamos mostrar um exemplo mais adiante. Outras informações sobre arrays. Arrays são classes que herdam da classe array. Portanto, possuem métodos interessantes como .len para consultar o tamanho desse array. Existem outros métodos também. Vocês podem olhar depois. Os índices de um array sempre iniciam de 0, conforme eu mostrei ali no exemplo anterior. O tamanho de um array é fixo. Isso é muito importante. O array ele é sempre fixo. Quando alterado o seu tamanho, um novo objeto é criado e o antigo é descartado. Então, como aquele exemplo que eu fiz de nome com 50, e ele tinha 51 posições, depois que eu criei, até existe possibilidade de pegar e redimensionar isso, trocar, só que o array, ele aqueles dados eles são descartados, são criados um novo, ok? O array tem essa propriedade. Uma outra maneira de manipular arrays em VB.NET é utilizando a classe ListOfT de tipo. É uma lista de um tipo, que fornece um controle mais avançado nos elementos, funcionando da seguinte maneira. O nome do objeto, as, new, ListOf, e o tipo da variável. Basta ir adicionando elementos usando o método .add. Da seguinte maneira ali, objeto.add elemento. Também tem outros métodos interessantes na classe ListOf, como por exemplo .count, .removeAt, o .clear, que ele limpa totalmente, o indexOf,
que ele indica a posição do item, ele faz como se fosse uma procura, e o ponto sort, que faz a ordenação de todos eles dentro da coleção. Vou mostrar para vocês um exemplo do uso do list_off no mesmo exemplo anterior. Vamos pegar aqui, vamos trabalhar só com o nome. A diferença que temos aqui para o array normal é o seguinte: o list_off ele funciona como um objeto normal, então é o nome as, new list_off string. E ao invés da gente colocar valores dentro dele indicando a posição dessa maneira, nós fazemos diferente. Nós usamos o método add dele. Add e passa por parâmetro. Assim podemos adicionar quantos a gente quiser. Podemos ter João Carlos, Luiz, vamos ver. Tá aqui. Ele já começa com 0 posições. Conforme nós vamos executando, adicionou 1. O João Carlos, o Luiz, o Eduardo. Tá vendo? Também possuem outros métodos. Como o count, que a gente estava vendo antes, o index_of, o sort, entre outros. Ok? Este é o list_off. For_each. O for_each é utilizado para uma repetição de laços a partir de uma coleção. Pode ser um array, pode ser um list_off ou alguns outros também. Para cada repetição, um elemento é copiado da coleção até que todos os elementos, todos eles sejam percorridos. O comando funciona da seguinte maneira: for_each, elemento, as, o tipo, se quiser colocar, porque se não colocar ele vai pegar o tipo da coleção, in, o nome da coleção. Uma lista de comandos, podemos utilizar o exit for, igual um for comum, e o next elemento. Aqui temos um exemplo de uso que vamos ver ao vivo. Já coloquei o código aqui dentro. É um array que foi inicializado de forma explícita, já tem os valores dentro no momento que eu estou criando o array. E vou utilizar o for_each para percorrer esse array. Vamos ver. Olha aqui. No momento que eu criei o array, ele já veio com os 10 itens preenchidos dentro dele. E o for_each vai pegar um por um e vai jogar dentro dessa variável item. Começa com o 0, o 1, o 2 e assim por diante. Cada um deles vai jogar dentro desse list box. Aqui está. Beleza? Agora falando sobre link. O link é um conjunto de recursos que permitem a realização de consultas diretamente no banco de dados ou documentos XML, estrutura de dados, coleções de objetos, entre outros, utilizando uma linguagem muito próxima do SQL. Existem 5 formas básicas que a gente pode trabalhar que a gente pode utilizar o link. O link to objects, que é o que que eu vou mostrar aqui para vocês em seguida. O link to SQL, que é um link utilizado para conectar com bancos de dados. O link to XML, aí para poder ler dados de um arquivo XML. Um link to dataset, que também é utilizado para o banco de dados. E o link to entities, que também é uma coisa, é um item bastante importante, não cabe numa videoaula de introdução,
mas é o que mais se utiliza para trabalhar com banco de dados hoje em dia. Cabe a vocês consultar depois ali aquele link que tem passado no slide. Vamos falar sobre o Link to Objects. O Link to Objects é o uso do link em qualquer coleção que implementa as interfaces eNumerable ou eNumerable-T, que são os arrays e o list-of e alguns outros. Basicamente o que a gente aprendeu hoje. A sintaxe básica do link funciona da seguinte maneira: dim resultado igual from elemento em coleção. Podemos aí incluir o where e o order by. Podemos colocar outros operadores conhecidos do SQL. O link ele tem essa sintaxe muito próxima do SQL mesmo. Aqui temos um exemplo de uso, ok? Que vou mostrar mais adiante para vocês. Também recomendo consultar os outros operadores naquele link que tem nesse slide aqui também. Vamos ver esse exemplo aqui na prática, como é que ele fica no código. Eu já fiz a alteração aqui do exemplo anterior. A diferença é que este array ele está desordenado. Observe aqui que ele segue uma sequência completamente diferente. Aqui eu fiz um comando link, onde eu vou passar para dentro do resultado aqui, da minha variável resultado, tudo que vem dessa lista aqui, ordenado por elemento. Ou seja, eu vou pegar o que tem nessa lista e cada um dos elementos eu vou trabalhar ele de forma ordenada. Então o que acontece? Vai vir aqui para dentro dessa variável aqui uma nova lista já ordenada. E eu vou jogar via for each dentro do meu list box. Olha aqui. A minha lista está desordenada. Só que no momento que eu rodar isso aqui, como eu trabalhei com a minha lista ordenada, ele já colocou de maneira ordenada. Eu poderia mudar esse comando aqui, esse comando link, e dizer que eu quero ele ordenado de maneira descendente. Olha aqui. Veja, começa de 9 para 0. E assim poderia explorar vários outros comandos do link. Beleza? Agora falando de strings. No visualbasic.net, strings são objetos da classe string que são formados por uma sequência de caracteres. Portanto, possuem as suas seguintes características. As strings são imutáveis. Qualquer alteração na sua sequência de caracteres resultará num novo objeto. Então, uma coisa que a gente costuma pensar assim, vamos criar aqui uma string, vamos trocar, vou adicionar o nome, depois vou adicionar um sobrenome, vou mexer nela tranquilamente. Cada vez que você mexe numa string, você está mudando o valor dela. Isso é internamente dentro do Visual Basic é criado um novo objeto e apontado para aquela instância que você está trabalhando. As funções de manipulação de strings estão encapsuladas no próprio objeto. Então, se você tem uma variável nome e quer que essa variável seja tudo maiúsculo, por exemplo, é só dar o próprio nome, ponto, tem uma função lá dentro que é o toUpper que vai transformar todas para maiúscula. As funções de manipulação estão encapsuladas dentro da própria string. Apesar de ser um objeto, as comparações podem ser feitas utilizando operadores igual e diferente, como se fosse um tipo de dado comum. As variáveis strings criadas com dim, sem valor inicial definido, ficam com o seu conteúdo como nothing. Isso também vocês podem ver na prática, que se vocês criarem uma variável dim, nome, as string, e não colocar nada dentro dela, ela não começa com valor vazio, com uma string de comprimento 0. Ela começa como nothing.
Se vocês quiserem algo vazio, vocês vão ter que jogar aspas, aspas dentro dela para que ela fique com conteúdo vazio. Aqui temos algumas funções da classe string. Tem o ponto .trim, que remove espaços à esquerda e à direita, muito utilizado quando a gente quer fazer uma limpa. Temos um campo texto que o usuário preenche alguma coisa, a gente quer fazer uma limpeza, remover espaços no fim, se utiliza o trim para isso. O ponto .len, que retorna o tamanho de uma string. O ponto .toUpper, que eu tinha comentado anteriormente, que joga todos os caracteres para maiúsculos. O toLower, que transforma tudo para minúsculo. O substring, que retorna um X caracteres de uma posição desejada. O substring é bastante utilizado quando a gente precisa manipular a string e tirar um pedaço da posição que a gente quer, fazer uma leitura de um arquivo, alguma coisa, se utiliza bastante o substring. Replace, que troca determinados caracteres dentro de uma string. O indexOf, que localiza a posição de determinados caracteres dentro da string. E o contains, que verifica se há determinados caracteres dentro de uma string. Ali embaixo tem um exemplo de uso, como é que funciona para a gente trocar todos os caracteres para maiúsculo. Ok? Já para casos onde se necessita fazer muitas operações com strings, utilizamos o String Builder, que é uma outra classe que, ao contrário da classe string, permite fazer operações com strings sem gerar nova instância. Vamos ver esse exemplo aqui, então, no código, como é que funciona. Já deixei aqui o exemplo pronto, tal qual está no slide. É importante dizer duas coisas. Uma, essa aqui é a melhor maneira de trabalhar com strings. Se precisar concatenar, trabalhar com muitas strings dentro de um trecho de código. O que é feito aqui? Eu estou adicionando mais de 2.000 itens dentro de uma string. No final disso, eu trago o String Builder para uma string verdadeira e jogo isso dentro de um text box aqui na tela. Ok? Isto aqui é mais rápido do que se eu tivesse criado, em vez de um String Builder, uma string e ficar somando a string, somando, porque cada operação dessa iria gerar uma nova escrita dentro do meu objeto da string. Enquanto aqui o String Builder, ele monta esse quebra-cabeça para a gente. Ele vai criando, ele não deixa de criar a string. Mas na verdade ele vai montando esse quebra-cabeça e no final, apenas no final, quando eu dou toString, ele me retorna a string inteira do jeito que eu quero. Ok? Outro item importante para comentar aqui é que essa classe String Builder, ela está dentro do namespace system.txt. E namespaces são uma coisa bem interessante. Namespace é como se fosse a organização de algumas classes dentro do .NET. No caso aqui, sempre que eu for criar uma classe String Builder, eu tenho que dar um new text.stringbuilder ou usar aqui em cima um imports system.txt. Com isso, eu não preciso, olha aqui, já até fica cinza aqui. Eu não preciso mais usar o ponto, o text.stringbuilder. Ele já vem importada essa namespace para que eu possa trabalhar direto com o String Builder aqui. Ok? Algumas outras classes, a maioria das coisas nós precisaríamos fazer isso. Por que até agora a gente não precisou fazer isso? Porque existe uma função dentro aqui do MyProject chamada references. E aqui embaixo indica quais são os namespaces que já estão importados. Então, o que acontece? Todos esses namespaces aqui, nós não precisamos fazer nada até agora, nem trabalhar com imports, nem nada, porque eles já estavam importados.
Poderíamos incluir aqui também o system.txt e outros que no futuro a gente vai trabalhar. Isso é só para explicar para vocês da onde vêm as coisas, ok? Pois bem, vamos ver aqui ao vivo como funciona isso aqui. Lá vai. Então, a ideia desse string builder, ele vai somando aqui, contando do 1, 2, 3 até 2000. Tá vendo ali? E no final vai jogar dentro do nosso text box. Aqui está. Todos esses números ali dentro. Poderíamos alterar aqui algumas coisas, como por exemplo, botar, em vez de somar, a concatenar um do lado do outro, a gente poderia usar o append line, que ele coloca no final da string, mas ele sempre coloca como uma nova linha. Olha aqui como é que fica. Lembrando que String Builder também tem outras funções, outras propriedades aqui, como o clear, que faz a limpeza total de todo o String Builder. Podemos dar o insert para inserir texto no meio do String Builder, remover, fazer a troca de alguns caracteres. Ok? Vocês podem trabalhar isso posteriormente. Agora falando de exceptions. No VB.NET, quando ocorre um erro durante a execução do programa, o compilador gera um objeto contendo alguns dados importantes sobre o erro. Esse processo é chamado de exceção. Quando ocorre uma exceção não tratada, o compilador do VB.NET, além de exibir uma mensagem na tela, como essa que tem aqui do lado, aborta a execução daquele trecho, mas mantém o programa em execução, se for possível. Uma das maiores vantagens do tratamento de exceção é o fato de que ela nos informa qual trecho do código gerou o erro, facilitando assim a correção do erro. Observa ali naquela mensagem do lado que ele tem um texto de execução e ele indica, ok, ali ele começa dizendo ali a conversão da cadeia ABC, está um pouco cortado, mas é um tipo inteiro. E ele tem um rastreamento de pilha, que indica ali, por exemplo, bem na parte de baixo vocês vão ver que o erro ele começou no botão 1.click, underline click. Então dá para saber que este erro aconteceu no botão 1 underline click. Isso facilita bastante para o programador, porque a partir do momento que há um erro, com essas informações vocês sabem onde tratar isso. E não é um erro simplesmente voando, deu um erro no programa, né? Outro detalhe, o fato do VB.NET, ele não abortar a execução quando tem um erro, ele continuar executando, pelo menos aquele trecho ele aborta, mas ele continua executando o programa, não é uma coisa tão legal assim. Às vezes, um erro que ocorre no meio de um trecho de código, se o erro ocorreu é porque alguma coisa não estava esperada ali para aquele momento. Se esse erro ocorreu, provavelmente dali em diante vão acontecer outros também, porque é um efeito cascata. Deu um erro num ponto, não estava esperando algum valor, veio algum valor errado, aquele valor vai faltar para outro ponto depois. Então, é muito importante tratar as exceções, esperar de uma maneira pessimista que o usuário vá preencher da pior maneira possível os seus dados, ok? Para tratar exceções, utilizamos um bloco para envolver o código a ser tratado. Este bloco é chamado de try-catch. Então, temos aqui um exemplo de try-catch com o trecho, temos o try, e o código fica dentro desse try, ele tenta executar esse código, e o que ele não conseguir vai cair ali no catch EX_exception, que o EX é um objeto que tem os dados do erro. Importante dizer também que caso não ocorra nenhum erro dentro, ele vai executar todo o trecho de código que está dentro do try,
e não vai executar o que tem dentro do catch. Sendo assim, ele vai direto para o fim do end try e vai continuar sua execução normal. Aqui temos um exemplo de uso. Vou mostrar para vocês ao vivo como funciona. Então, eu já deixei o mesmo exemplo ali do slide, onde eu criei, observe aqui de propósito, eu criei uma variável integer e eu escrevi teste dentro. Ok? Como está dentro desse bloco de try aqui, ele vai obrigatoriamente cair nesse trecho de execução aqui e vai me dizer que houve um erro na execução e vai dar o nome da mensagem aqui conforme veio dentro do meu objeto EX. Temos o ponto message, que ele retorna a mensagem de erro que gerou essa exceção. Temos também aqui outras coisas que vocês podem olhar depois. Por exemplo, o stack trace, que é todo o caminho que ele executou para poder chegar a esse erro. E isso aqui é importante para os programadores para saber aonde foi que ocorreu aquele erro. Vamos deixar o message aqui. Vamos rodar isso. No que eu clicar aqui, ó, houve um erro na execução, a conversão da cadeia de caracteres teste no tipo, né, não é válida. Mas, como está tratado aqui, ele não vai dar nada com o programa que está em execução, porque eu tratei isso. Agora, se não tivéssemos esse try catch aqui, tivesse o código diretamente lançado dessa forma aqui no botão, no que eu fosse clicar, ele iria dar uma exceção não tratada. O próprio Visual Basic ele vai parar e ele vai dizer que houve um erro aqui neste ponto. É a mesma mensagem, tudo, só que isso para o usuário ele dá uma mensagem muito mais feia. Ok? Isso foi o tratamento de exceções. Agora falando sobre arquivos externos. A manipulação de arquivos no VB.NET é feita por duas classes que estão disponíveis no namespace IO, que é o StreamReader e o StreamWriter. O StreamReader permite a leitura de arquivos texto ou binário, de diversos tipos de codificações. E aqui entra também um dificultador, que são essas codificações, porque alguns arquivos do Linux, alguma coisa assim, usa uma codificação um pouco diferente do padrão do Windows, que é o ANSI ou o UTF, esse tipo de coisa. Em alguns casos, a gente precisa especificar essas codificações. Aqui no nosso exemplo, como é básico, não vamos trabalhar com isso, mas é apenas para que vocês saibam. E o StreamWriter permite a gravação de arquivos texto binário através de sobrescrita total ou apenas no final do arquivo, que é a ideia do append. Também diversos tipos de codificações. A classe StreamReader permite a leitura de diversas maneiras, mas a mais interessante é a leitura completa, que retorna em uma única string todos os dados do arquivo. Então aqui tem um exemplo de uso muito simples, onde é aberto aquele arquivo ali, meutexto.txt, e ele joga todo o conteúdo deste arquivo texto para dentro da variável meutexto. Ok? Também é importante lembrar que esses objetos eles ocupam recurso. Ele abre um arquivo texto, ele pede para o sistema operacional permissão para abrir aquele arquivo, faz a leitura, e por isso é importante fechar o arquivo, que é aquele ponto close no final, e o ponto dispose para liberar o objeto para limpeza posteriormente. Já a classe StreamWriter permite a escrita byte a byte ou de linhas inteiras, além de permitir escrita somente no final do arquivo através da opção append. Aqui temos um exemplo de uso com append e sem append. Vou mostrar para vocês ao vivo isso aqui. Então vou apagar esse exemplo. Pois muito bem. Aqui temos um exemplo de um arquivo texto que eu estou salvando dentro do meu temp.
E aqui no final existe a opção, vou mostrar para vocês, que eu indico o append. Então eu informo true ou false para indicar se eu quero utilizar o append ou não. Vou utilizar aqui o true por enquanto. Com a opção append, o que eu faço? Eu sempre escrevo no final do arquivo. Cada vez que eu abro, escrevo dentro dele e fecho, eu estou sempre escrevendo na última posição do arquivo. O valor que eu tenho nesse text box aqui. Vamos rodar isso. Olha só. Cliquei uma vez, deixa eu colocar um breakpoint. Estou escrevendo mais uma vez dentro do meu arquivo. Ele já criou aqui a ligação com o meu arquivo texto. Tem diversas coisas aqui que vocês podem olhar depois. E eu estou executando aqui e fecho. Vou criar mais uma linha. Ele escreve uma linha e fecha. É isso que está sendo feito. Depois o arquivo fica assim. Com as minhas 3 linhas que eu criei. Beleza? Agora, e se eu mudasse aqui para false e não trabalhasse com essa ideia do append? Cada vez que eu criar esse arquivo texto, ele vai criar sempre do zero. Tá vendo? Se eu criar mais uma linha aqui, na verdade eu não estou criando uma nova linha. E sim um arquivo novo, ou melhor dizendo, é o mesmo arquivo, só que eu apaguei todo o conteúdo e criei um novo conteúdo para dentro dele. Este é o Stream Writer. Agora falando sobre using. Quando se utiliza um recurso do sistema, como um identificador de arquivo, ou um recurso de rede, ou um banco de dados, entre outros, sempre ocorrem as seguintes etapas. Se adquire um recurso, se usa ele e depois se libera. A liberação geralmente é feita por funções tipo close ou dispose, conforme visto nos slides anteriores. Se você não liberar o recurso usado de forma correta, você estará mantendo eles abertos ou ocupando memória de maneira desnecessária. A instrução using faz com que os recursos utilizados por um objeto sejam fechados automaticamente de maneira segura. E ele trabalha da seguinte maneira. Então, temos um using, um novo objeto, o código que a gente utiliza para utilizar esse objeto, e depois tem um end using no final. Com isso, os recursos são fechados automaticamente, assim que o objeto sai do escopo do using. Então, depois que ele chega num end using, ele é fechado automaticamente. Detalhe importante, apenas os objetos que implementam o eDisposable, que é uma interface já pronta para isso, podem ser usados numa instrução using. É claro que, se você for criar um objeto seu e você quer que ele possa ser utilizado por using, você vai ter que implementar essa interface manualmente. Aqui temos um exemplo de uso que é exatamente o mesmo aqui é o exemplo do Stream Reader. Vou utilizar o exemplo aqui conforme a gente estava trabalhando antes com o Stream Writer. Ok? Bom, vocês devem lembrar que aqui eu estava utilizando o close e o dispose de maneira fixa aqui embaixo. Se eu fosse trabalhar com using, seria da seguinte maneira. Eu tiro aqui esse dim e coloco para o próprio using fazer a abertura desse objeto para mim. Daí eu coloco o trecho de código que eu vou utilizar. E eu não preciso ter close e nem dispose depois. Apenas o
trecho de código onde eu utilizo esse objeto. Simples assim. Ele vai executar da mesma maneira, sem eu me preocupar com fechar o arquivo ou dar dispose depois. Simples assim. Ok? Este é o using. Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado.